E no dia de hoje, com a aprovação do saneamento tão simbólico e resultado muito do trabalho do governo como um todo, né, e seu particularmente, então é um dia especial e com pessoas que eu assim, tenho amizade e admiração. Né? O André, o Límpio, o Eduardo, são assim, você, brasileiros de muita competência profissional e cada um no seu espaço trabalhando para melhorar o país. Então, para mim, é um momento muito bacana, né, estar aqui com amigos. Mas dizer o seguinte, meu convite foi assim, na condição de representante da indústria. Então, o depoimento que eu trago aqui hoje, né, concordando com tudo que foi dito, ele tem um colorido diferente. Né? E você falou em produtividade, você falou em aprendizados. Então, eu vou trazer uma visão crítica, no sentido de dizer o que aconteceu com o setor elétrico ao longo do tempo, né? E qual o risco que isso pode trazer para outros setores e para a atuação do governo como um todo. Né? Que, no fundo, é essa grande questão que está em dúvida sobre o papel do governo. Né? Nós vamos avançar numa linha de plano Marshall, nós vamos avançar numa linha de promover a competição, né? Que caminho o Brasil terá para o seu desenvolvimento está muito espelhado na discussão que nós estamos tendo aqui hoje. Né? E eu assim, começo para pautar essa visão crítica, dizendo que nós estamos todos aqui na crise, na pandemia. Hoje nós tomamos todos os cuidados aqui para estarmos nas distâncias corretas mas eu diria, traçando um paralelo, se nós olhássemos para o setor elétrico, né, talvez o setor elétrico fosse aquele brasileiro, não é, fumante, obeso, sedentário, não é, que vem a pandemia, a gente tem que protegê-lo. Mas ele precisa se matricular na academia, ele precisa mudar a alimentação, né, ele precisa alterar os seus hábitos, porque, sob o ponto de vista do consumidor, né, ele não está entregando os resultados que o país permitiria que ele entregasse em termos de produtividade, em termos de ser um setor que dá a maior contribuição possível ao desenvolvimento da economia e ao emprego gerado, não no próprio setor, mas ao emprego gerado na padaria, que tem energia barata, e na indústria, que tem energia também ao preço possível e competitivo. Quer dizer, o Brasil é o país da energia barata. Nós vamos ter o gás do pré-sal em grande quantidade, a preço baixo, sol, vento, os leilões que o governo, que a ANEEL tem feito, né, tem mostrado que se compra energia muito barata, mas nós somos o país da energia barata e da conta cara. E por que isso aconteceu ao longo do tempo? Então eu vou trazer uma visão histórica diferente um pouco dos colegas. Para mim, assim, sob o ponto de vista da indústria, é irrelevante se o capital é privado, se o capital é estatal, né? O resultado final é o que interessa, né? Porque a indústria tem uma adrenalina diferente. Né? Eu, na Abrace hoje, é como se eu estivesse com um pé na canoa da indústria e um pé na canoa do setor elétrico. Quando eu olho para a indústria, todas as pessoas com quem eu convivo no dia a dia, ou quase todas, estão com redução de salário. Né? As reuniões do grupo técnico da Abrace, a gente percebe que pessoas perderam o emprego. Né? As empresas estão tendo uma dificuldade gigantesca pelo crédito, apesar dos anúncios do governo e do esforço do Ministério, mas o dinheiro não está chegando na ponta. E olhando para o outro lado, para o setor elétrico, a gente vê uma certa tranquilidade, né, e uma busca por uma blindagem, né, em relação aos efeitos da crise, como se fosse assim, aqui nesse pedaço do capitalismo não tem Schumpeter, né, aqui é o pedaço da... Mas por que nós chegamos a esse ponto? Porque o setor, né, ele foi sendo capturado ao longo do tempo por todo tipo de interesses. Inclusive pelo interesse do governo. Eu, antes de criticar o interesse do empreendedor, do oportunismo do mercado, vou dizer o próprio interesse do governo. E eu fui governo, sei que o governo é tentado. A gente tem que desenvolver o mercado de gás. Solução maravilhosa para desenvolver o mercado de gás. Eu boto uma termoelétrica de 4.000 megawatts em Brasília, ela viabiliza o gasoduto, eu compro 12 milhões de metros cúbicos de gás aqui, boto uma em Recife, boto uma em não sei da onde, né, compro a energia elétrica a R$290 o megawatt-hora, fechei a minha equação, resolvi o problema, né, mas eu criei um subsídio cruzado entre o consumidor de gás e o consumidor de energia elétrica e eu financiei uma política pública por fora do orçamento da União, onerando o custo da produção nacional.
Ah, eu quero proteger o consumidor de baixa renda, coitado, o Brasil está em dificuldade, ninguém está com renda, ele não vai pagar energia. Aí vamos estender isso por mais um tempo. Vamos. Mas tudo isso cai na CDE e a CDE é uma caixa sem fundo que ela é paga fundamentalmente pela indústria, porque ela é indexada pelo consumo de energia. Então, a alíquota de CDE que a indústria paga é muito maior do que a alíquota de CDE que um consumidor pequeno paga. É como se fosse algo que tem natureza de imposto, com alíquota maior para quem produz e que não é compensável como o imposto é. Se isso fosse conduzido no orçamento da União, pelo menos você poderia compensar e não ia exportar essa política pública. E aí isso vai. Né? O desenvolvimento da Amazônia, todo mundo está enfrentando isso. Rondônia, Roraima, que custa 1,5 bilhão por ano, né, de subsídios, pagos basicamente, muito fortemente pela indústria, mais impostos sobre... Né? Então, nós falamos em incentivos aqui. Os incentivos no setor elétrico precisam ser reavaliados e corrigidos. Quer dizer, há muitos incentivos perversos, né, que acontecem e que destroem valor do setor e tiram riqueza da população. De novo, eu digo, muitas vezes o governo tem essa visão de dizer, vamos recuperar a economia? Vamos. Então, o Brasil perdeu 2 anos de crescimento da demanda. Mas vamos fazer leilão de geração, porque isso significa investimento em termoelétrica, investimento em solar, a cadeia da solar vai produzir energia, a cadeia da eólica vai fazer equipamento. Vamos fazer linha de transmissão, vamos fazer 20 bilhões de linha de transmissão, vamos. Quer dizer, isso vai gerar linha de transmissão, os estados, empregos, mas tudo isso vira sobreinvestimento e sobrecusto e repete pela mão do governo o que acontece muito no setor, fazer o bem localizado em troca do mal distribuído. E o mal distribuído é pago fundamentalmente na CDE, né, por consumidores que usam mais energia do que fio, portanto, é um processo perverso contra a indústria que eu represento. Além disso, os próprios interesses do setor elétrico veem as oportunidades e capturam as oportunidades. Né? Então, a gente tem a geração distribuída vendendo energia em contratos fake de R$ 600 o megawatt-hora, a mesma energia solar que o leilão do governo compra 600, porque não paga fio e não paga o serviço de bateria. Atrasa a inovação. Por que não tem bateria entrando no Brasil? Porque o sistema presta de graça o serviço de bateria e o consumidor da energia incentivada paga metade do fio que a bateria ajudaria a reduzir o custo. Então a gente atrasa a inovação e estimula o oportunismo. É correto para o agente de mercado? Eu não estou criticando quem faz, mas nós abrimos o mercado de energia incentivada para tensões mais baixas antes de separar lastro e energia. O que aconteceu? 2.000 megawatts de energia incentivada que vendiam para consumidor A2 migram para vender para consumidor A4. Então você trocou aquela mesma energia que já existia, não estimulou geração nova, e com essa migração, indenizando contratos de A2 e migrando para contratos de A4, geraram mais R$ 40 o megawatt-hora, 8.760 horas por ano, vezes 2.000 megawatts de subsídio, que foi para onde? Para a CDE, que quem paga? A indústria, que é uma política que tem natureza de tributo, mas não é compensável e onera a produção industrial. Então eu concluo, para ser provocativo, e dizendo o seguinte, eu tenho certeza que eu estou sendo colorido aqui, estou tendo intensidade no tom da cor, mas o que eu falei não é diferente do que os outros colegas que estão aqui entendem, talvez num tom mais suave. Portanto, nós precisamos nos unir todos para aprovar a modernização do setor elétrico no Congresso, para aprovar o projeto do gás e para evitar que o gás e saneamento sejam, ao longo do tempo, capturados, como o setor elétrico foi, por esse conjunto de interesses, não é, que não correspondem ao interesse do investidor, que afinal ele compete com esses outros elementos que drenam a energia o dinheiro, a receita do consumidor, e não interessa ao governo e não interessa, no fundo, à sociedade. Então eu queria, de uma forma provocativa, fazer essa primeira intervenção na linha da necessidade de corrigir distorções do setor.